noite, sejam todos bem-vindos ao nosso primeiro Congresso Nacional Online Advogar na Mediação, Quebrando Paradigmas. Eu sou Paula Fázio e a pergunta desse painel é: o mediador substitui o advogado? Essa é uma das mais diversas dúvidas que surgem a respeito do papel do advogado durante o processo de mediação. Por isso, hoje vamos conversar sobre a complementariedade que existe entre a atuação do advogado e do mediador. Mas antes eu queria falar um pouco do nosso contexto, da sociedade em que vivemos, onde sempre enxergamos o conflito como uma forma negativa e diante disso, talvez seja por essa tendência natural que todos achamos que o conflito seja sempre negativo, em especial os advogados, que resistimos a enfrentá-lo de uma forma alternativa, de uma forma consensual. E aí, a maioria dos advogados preferem atuar no processo judicial, que é exatamente como aprendem a combater, a enfrentar durante os anos em que são cursados na faculdade. E por causa dessa visão negativa, é que a gente acaba ignorando os benefícios que podem advir de um método consensual, em especial a mediação, que tem conquistado espaço como um instrumento eficaz na solução dos conflitos, trazendo uma abordagem transformativa, com cultura do diálogo e com responsabilidade. A mediação privada já vem acontecendo nas câmaras de mediação e arbitragem do país inteiro há bastante tempo, mas após o novo Código de Processo Civil, foi que, a partir de 2016, quando ele entrou em vigor, foi que a mediação foi ganhando espaço e como uma ferramenta, inclusive, de desobstruir o Poder Judiciário, deixando, inclusive, alguns advogados preocupados e por dois motivos apenas. O primeiro é por eles entenderem que a mediação vem competir com o mercado em que atuam. E outro motivo seria porque a mediação ela vem tentar resolver questões que eles mesmos já tentaram negociar e que não tiveram sucesso. E que, por isso, ela não seria eficaz dentro do processo civil. Nos casos em que as negociações anteriores não surtiram efeitos, muitos advogados acreditam que a mediação ela vem só estruturar uma nova rodada de conversas. Mas o que na verdade acontece é que a mediação é um método totalmente diferente do que a maioria dos advogados já experimentaram e já tentaram. Mas quem nunca participou de uma boa mediação não conhece as técnicas e pode ser difícil imaginar uma negociação diferente. Mas, na verdade, é muito frequente acreditarmos que não conseguimos negociar, já que tentamos de outras formas e que seria impossível. Não é comum achar que outro profissional, com outros métodos, fosse dissolver esse impasse que nós já tentamos tanto e não conseguimos. É diante desse novo cenário que incentiva a mediação como método de resolução de conflitos que é crucial formatar uma advocacia que esteja pronta para assessorar aqueles que fazem essa opção. A mediação vem muito mais para aumentar a torta do que dividir. Em primeiro lugar, é importante afastar a ideia de que o mediador substitui o trabalho do advogado. Isso é uma inverdade. Muito pelo contrário, a participação do advogado na mediação é de extrema relevância. O mediador, enquanto terceiro, ele vai atuar através de técnicas específicas de forma diferente
do que já foi tentado naquele conflito, mas isso não significa de que ele se sobreponha ao papel do advogado, que sempre contará com a confiança de seu cliente e que servirá como fiel enquadramento jurídico da situação e da viabilidade das soluções apresentadas. É nesse contexto que surge a imprescindível atuação do advogado. A presença do advogado na mediação é fundamental e deve acontecer em todas as fases, que vão desde a escolha do mediador, do método até o seu encerramento. Porém, em muitos casos, a atuação do advogado vai iniciar mesmo antes da escolha do método da mediação. Isso porque as pessoas ainda não estão habituadas a processos privados, consensuais, extrajudiciais. A maioria das pessoas só estão acostumadas a litigar em processos judiciais, mas muitas vezes elas esquecem ou sequer ouviram falar da existência de um método diferente do processo judicial e que traz uma efetividade e uma segurança jurídica aos que participam da mediação. Com isso, inevitavelmente, o advogado será o primeiro a ter contato com o cliente e todos os esclarecimentos necessários sobre esta forma de resolver conflitos, apontamento e suas vantagens, implicações jurídicas, decorrentes de inúmeras e possíveis soluções do conflito, que será levado para a mediação. Caberá ao advogado esclarecer ao seu cliente em primeira mão. De outra forma, é o advogado quem vai avaliar previamente se aquele caso é bom para mediação, se aquele problema daquele cliente específico é possível resolver através da mediação. Ele vai mostrar um caminho possível, embora a mediação se apresente como uma ferramenta célere, informal, ela não vai servir para todos os casos. E é nesse aspecto que é preciso ter em mente que a mediação não tira trabalho de advogado. A proposta é que, conhecendo outras opções, quando se tem caminhos alternativos de enfrentamento de conflito, o advogado vai selecionar o melhor método que se apresenta e que vai ser uma estratégia para aquele interesse daquele cliente específico dele. Prestar orientações jurídicas sobre o tema durante a sessão de mediação é papel exclusivo do advogado, já que mediadores não podem fazer quaisquer esclarecimentos legais durante a sessão, ainda que tenham conhecimento jurídico e formação em direito, pois a função do advogado na mediação é estimulada pelos próprios mediadores, especialmente na fase do procedimento em que a construção do consenso, que poderá ser reduzida a termo, onde será colocado no papel todas as cláusulas, todas as questões, obrigações e direitos dos seus clientes. E a possibilidade, inclusive, de homologação judicial, caso a mediação seja realizada numa câmara privada, por exemplo. Vale dizer ainda que o preparo do advogado para uma sessão de mediação será tão relevante quanto o preparo para a sua atuação numa audiência judicial. Apenas a atuação é que vai ser diferente. Na sessão de mediação, o advogado adotará uma postura colaborativa e não combativa, principalmente porque a escolha do método foi a opção consciente e estratégica do caminho a ser trilhado com o seu cliente. Uma vez escolhida a mediação,
É preciso dizer a importância do advogado durante as sessões que se realizarão. O advogado terá um papel fundamental e diferente do mediador, pois ele precisará, primeiro, ajudar o seu cliente a preparar uma agenda com as questões a serem tratadas durante a mediação. O advogado, ele precisa ajudar o seu cliente a preparar a sua declaração de abertura, ou mesmo realizá-la e enquanto o cliente não tiver interesse de falar, que às vezes o conflito se torna tão estressante que o cliente prefere que o advogado fale na hora de dizer por que ele está ali, o que é que traz ali, e tudo o que ele gostaria de dizer naquele momento de declaração de abertura, tornando essa fala mais eficaz, orientando o cliente o que ele deve incluir, o que ele deve emitir, decidindo o que ele vai falar, identificando quais as suas forças, as suas fraquezas, orientando o cliente no momento certo para utilizar tais estratégias. O advogado, ele vai ajudar a interpretar a declaração de abertura da outra parte, identificando informações essenciais, identificando os interesses, oportunidades e impedimentos para o seu cliente. O advogado, ele vai gerar equilíbrio na troca de informações, estratégias de manter informações confidenciais ou o momento adequado para revelar tais informações, diferente do mediador que está ali para administrar o conflito e restabelecer a comunicação entre as partes. O advogado, nas sessões privadas, ele vai poder trabalhar o seu cliente, trabalhar o mediador para fornecer informações úteis para a solução do litígio. Ele vai demonstrar capacidades de explorar opções do mediador, além de trabalhar com o mediador para identificar uma possível utilização das normas para gerar ou ajustar, defender resultados ou possíveis situações que ocorrem naquele litígio. O advogado, além disso tudo, ele vai preparar o cliente dele sobre como reagir de forma eficaz e considerar possibilidades ilimitadas. O advogado, ele vai priorizar interesses, opções, auxiliando o cliente a ser um negociador eficaz, ajudando a identificar a melhor alternativa para a solução do conflito ou a pior alternativa, caso aquela mediação não obtenha um êxito, um resultado bom para ambas as partes. O advogado, ele vai identificar tópicos, informações a serem trocadas, garantindo que o mediador apresente com precisão as opções e propostas que foram colocadas na mesa durante as sessões individuais, em especial aquelas que devem ser mantidas ou não em confidencialidade. O advogado, pessoal, ele precisa ter a capacidade de trabalhar com o mediador, com o cliente e com a outra parte, gerar, desenvolver opções, brainstorm, reality test, saber usar o mediador para o teste de realidade ou avaliativo do caso. O advogado, ele tem que saber usar o mediador para apoiar e levar as partes a formularem ofertas e propostas, identificando e lidando com os impasses entre as partes apresentadas naquele momento durante a sessão de mediação. É muito importante, pessoal, a atuação do advogado na mediação. Ele tem que saber adaptar os estilos e estratégias de comunicação de acordo com o progresso do seu cliente, do acordo que já foi alcançado, da conduta dos participantes, sendo capaz de gerir as emoções do seu cliente ou de alguma parte na mediação, sugerindo um comportamento adequado. O advogado, ele vai atuar com eficácia face a problemas culturais apresentados,
já que o mediador ele tem que ser imparcial. O advogado ele vai atuar de forma positiva para atender os interesses do seu cliente e não está ali levando teses jurídicas. Ele vai garantir os melhores resultados possíveis e viáveis diante das circunstâncias apresentadas. O advogado, diferente do mediador, ele vai dar toda essa assessoria ao cliente, não só jurídica, mas de estratégia, de formulação de questões, de tudo que eu falei aqui para vocês. Ele tem que saber ofertar aquelas propostas finais apresentadas, responder aquelas ofertas apresentadas pelas outras partes. O advogado ele tem que saber lidar com acordos incompletos ou com a incapacidade do cliente dele de chegar a um acordo, mantendo uma dinâmica sempre positiva para que fique uma janela aberta para a negociação futura. O advogado ele vai ser o ator da facilitação da mediação para que esta avance para um acordo claro, compreensível, válido e tanto possível preservando aquelas relações das partes envolvidas no conflito, que podem ser desejadas pelas partes terem uma continuidade daquela relação. O advogado ele vai lidar com os acordos parciais, ele vai demonstrar capacidade de finalização desses termos de acordo, dos documentos, ele vai demonstrar, inclusive, a capacidade de lidar com outros processos, seja judicial, arbitral, administrativo. A figura do advogado, gente, é muito importante na mediação. Ele vai demonstrar a capacidade de entender que nem todas as disputas resultam num acordo diretamente após uma mediação. E saber identificar e estabelecer os próximos passos. Ele vai orientar o seu cliente a lidar com todas essas questões, a finalizar qualquer problema pendente, ou pré-acordo ou pós-acordo com o seu cliente. Como vemos ou podemos observar, muito embora o sistema tenha como fim empoderar as partes para que elas possam protagonizar o conflito e promover uma solução do tema, a presença do advogado é uma figura indispensável para a administração da justiça. Continua sendo de fundamental importância, diferentemente da sua participação do mediador, porque o advogado ele vai poder atuar como protagonizador do conflito junto ao seu cliente. O mediador ele vai atuar totalmente diferente. Então não existe confusão, nem um não pode substituir o outro. Desse modo, a mediação veio para agregar a atuação da advocacia moderna como uma ferramenta enriquecedora dos serviços oferecidos pelos advogados. E sabendo que o verdadeiro intento da mediação é oferecer uma opção, é preciso que os advogados acreditem que essa alternativa ela tem segurança jurídica, que essa alternativa ela é eficiente e é uma ferramenta de trabalho diferenciada, de excelência. Os advogados eles vão incentivar seus clientes a participarem dos métodos consensuais das resoluções de conflito. E como eu falei aqui para vocês, a participação do advogado ela é muito diferente da participação do mediador durante as sessões de mediação, em qualquer das fases que sejam. Então, pessoal, não se confunde a participação do advogado com a participação do mediador. E o advogado ele vai estar junto do seu cliente de forma eficiente para que ele tenha um sucesso na mediação, para que ele tire todas as suas dúvidas e que tenha segurança e que possa realmente atuar no processo de mediação de forma bastante produtiva. O mediador, por sua vez, ele vai apenas gerenciar,
ele vai ser escolhido pelas partes e pelas partes, né, no caso os clientes, e por seus advogados. E ele vai ajudá-los a montar essa agenda, vai ajudá-los a restabelecer essa comunicação e vai utilizar todas as técnicas que cabe apenas ao mediador e não ao advogado. Então, pessoal, não se tem dúvida, o papel do mediador, ele não se confunde com o do advogado. E o mediador jamais poderá substituir o papel do advogado. Como já falei anteriormente, o mediador, ele não pode dar assessoria jurídica, ele não pode tirar dúvida dos clientes no momento da mediação, nem antes, nem durante, nem depois. O mediador, ele é um profissional escolhido pelas partes para atuar na mediação como um terceiro imparcial. E como que ele vai ajudar ao cliente ou às partes, dando assessoria jurídica, se ele tem que ser imparcial? O papel da assessoria jurídica, das informações, das estratégias e de dar todo esse apoio aos clientes são os advogados. Então, pessoal, não tenham dúvida sobre isso. Advogados, se capacitem. É importante o advogado saber como atuar na mediação. É importante o advogado sugerir a mediação para o seu cliente. É importante para o advogado saber utilizar as estratégias de negociação durante as sessões de mediação. Agradeço aqui a todos, em especial a organização do evento, em nome de Dulce, e é uma honra ter recebido esse convite em participar desse primeiro Congresso Nacional Online Advogar na Mediação, Quebrando Paradigmas. Sucesso a todos!